A trupe fantasma tem um objetivo maior: livrar a cidade Meteoro de traficantes humanos ou qualquer um que tente algo com suas crianças. Nós aceitamos tudo, mas não tirem nada de nós. Para isso, eles se tornaram vilões para o mundo, mas mesmo por trás dos seus roubos e assassinatos, algo maior continua. Eles até criaram a Dark Web, lugar para rastrear todos que atentam contra a cidade Meteoro. Esse é seu objetivo maior. E no meio disso tudo, eles embarcam em direção ao desconhecido. Uma viagem ao continente escuro por vingança pelo Hisoka, o que, convenhamos, não faz sentido. Silva Zoldyck matou o número 4 da trupe fantasma no passado e até lutou contra Kuroro. Uma luta sem resultado, mas que não gerou a mesma busca de vingança que temos agora. E isto pode nos revelar o real objetivo da trupe no navio Baleia Negra. Sim, Kuroro quer sua vingança contra Hisoka. Ela continua, mas após isso, um plano maior existe. O legado da trupe fantasma: destruir todo o Império Kakin, porque eles são o mal que tanto buscaram por anos. Quer saber mais sobre a vingança dos filhos da cidade Meteoro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu estou, porque já vou falar logo: esse vídeo aqui é spoiler, porque nele você vai descobrir o objetivo maior da trupe fantasma dentro do navio Baleia Negra. Não é só caçar o Hisoka não, isso aí é só uma parada no objetivo maior que eles têm, e é derrubar o Império Kakin, que se conecta com a cidade Meteoro, com os anciões que tem um culto misterioso, o Sol e a Lua, homens explodindo. Galera, esse vídeo tá insano. Assiste até o final, porque vai explodir a sua cabeça. Se você é novo no canal, faz que nem o Toguro dizia, vai na maciota. Agora, se você já é um caçador, nível 3 estrela como o Jim Freaks, que não abandona o filho, não abandona não, deixa o like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os filhos da cidade Meteoro. Então vamos lá, meus amigos caçadores. Durante a viagem do navio Baleia Negra em direção ao continente escuro, entramos em uma trama muito sinistra. Durante as origens da trupe fantasma, descobrimos que Hisnort, um homem rico e ligado ao Império Kakin, que também era o presidente da Fundação Mãos Help, um instituto de caridade dedicado à ajuda e resgate de crianças empobrecidas, era na verdade um homem extremamente sádico que tinha o prazer em matar e criar filmes snuff usando crianças. Ele também foi um dos traficantes de seres humanos envolvido no horrível assassinato de Sarasa, a amiga de Kuroro, que deu origem a toda a trama da trupe fantasma. E Hisnort foi morto pela trupe há 10 anos atrás, mas o seu legado como um benfeitor continua a ser lembrado pelo Império Kakin, porque eles até mostram um vídeo ali dentro do navio Baleia lembrando todos os bons feitos que esse homem fez com a sua instituição de caridade. Porém, nós sabemos a verdade por trás desse sujeito. E Hisnort, antes de caçar Sarasa para matar, ele mencionou uma coisa muito interessante: que existia uma cota de crianças sequestradas e também um cliente ao qual isso deveria ser entregue. Ou seja, ele tinha cotas de crianças para pegar na cidade Meteoro, e a Sarasa, infelizmente, foi apenas uma diversão extra para ele. Porém, depois disso eu sempre me perguntei para quem servia essa cota, quem era o cliente de Hisnort. E relendo todo esse arco, eu cheguei à terrível conclusão que a prosperidade de Kakin pode estar ligado diretamente à exploração da cidade Meteoro. Os poderosos de Kakin claramente não se preocupam com direitos humanos. Basta ver o seu carnaval, onde eles marcam mulheres como carne e destroem vilarejos inteiros, inclusive isso que deu origem a Morena Pruda e todo o seu ódio contra a humanidade. Temos também os despossuídos de Camila. Então por que não adicionar tráfico de crianças à lista de maldades obscuras de Kakin? Hisnort, sendo homenageado por eles, nos diz muito quem era o seu cliente final. O navio Baleia Negra está cheio de peões sacrificiais. Logo no início da viagem já aparece dizendo: 200 mil sacrifícios partem em direção ao desconhecido. Passageiros, príncipes, crianças amaldiçoadas de Belnetero, despossuídos, órfãos do carnaval e também crianças traficadas da cidade Meteoro, que estão atualmente, sim,
dentro do navio Baleia Negra, mas fazendo parte atualmente como o exército e a máfia de Kakin. Sim, as crianças roubadas eram para ser doutrinadas e entrarem diretamente no exército de Kakin e também nas outras famílias que são ligadas diretamente ao próprio imperador, o rei Nasubi. Eu lembro-me de achar estranho que a máfia de Kakin não tem medo da cidade Meteoro. O subchefe Char até desprezou a trupe fantasma, dizendo que eles eram da cidade do lixo. Outros membros inclusive são até fãs da trupe fantasma. Não é estranho isso? Voltemos a York New. A máfia de York New ficou completamente apavorada quando descobriu que a trupe era da cidade Meteoro. As crianças traficadas lá da cidade Meteoro são apenas mais um tipo de peão sacrificial. E o pior é que talvez os anciões da cidade Meteoro estão ligados diretamente a isso e se beneficiaram, trocando elas por proteção quando fizeram o seu acordo com Kakin. Aliás, não se trata apenas de proteção. Os anciões da cidade Meteoro aprenderam sobre Nen por conta dos seus laços com a máfia mencionados no seu flashback. E lá em York New, o Leório disse algo muito interessante, que a cidade Meteoro trocava pessoas por coisas valiosas, até mesmo como metais preciosos. E que a máfia dos dons deixava a cidade como seu lixo particular. E eu sempre tive uma teoria particular de que tem um conflito interno ocorrendo dentro da cidade Meteoro. A trupe foi formada para evitar que qualquer criança seja morta ou sequestrada novamente. Mas os anciões claramente se beneficiaram disso daí. Além disso, os anciões não têm problema em sacrificar seus próprios cidadãos como homens-bombas suicidas. Lembram disso? O incidente do vagabundo, ao qual um morador da cidade Meteoro acabou sendo preso injustamente e em retaliação, os anciões mandaram quase 30 homens-bombas aí fazer um monte de ataque terrorista. E novamente, a trupe foi formada para proteger as pessoas da cidade Meteoro. Há um conflito de interesses quando os anciões fazem tais atos de transformar as pessoas em bombas e tratarem elas como nada, enquanto a trupe tenta a todo custo proteger as pessoas lá de dentro. A trupe em York New intencionalmente antagonizou a máfia dos dons. Eles assassinaram todos os chefões da máfia com o pedido feito ao Irumi, lembram disso? Mataram todos no leilão da máfia e ainda roubaram todo o seu tesouro. A trupe planejou tudo isso de antemão. Eles atacaram diretamente a máfia, a espinha dorsal. E o Kuroro deu ordem para matar todos que estivessem ali no leilão. Mas essa não é a maior evidência de que eles estão fazendo isso de propósito, caçando as máfias. O mais estranho é que a trupe intencionalmente revelou a sua conexão com a cidade Meteoro, que deu um baque ali nos dons e destruiu o relacionamento que a cidade Meteoro já nutria com a máfia dos dons. O que isso me faz pensar que as outras máfias estavam com medo porque sabiam que poderiam acabar sendo vítimas da retaliação da trupe fantasma. Mas a máfia de Kakin não se sente ameaçada, até desdenham, dizendo que eles são da cidade do lixo, como se soubessem que eles estão acima da lei de retaliação da cidade Meteoro. Portanto, os anciões da cidade Meteoro podem ter laços muito mais estreitos com a máfia de Kakin por algum motivo maior, em comparação com aqueles que vimos em York New. Os anciões inclusive podem ter concordado com o massacre da máfia em York New pela trupe fantasma porque não afetava nada para eles, não tinha envolvimento do seu patrono maior, que era a máfia de Kakin. E naquele ponto da linha do tempo, a cidade Meteoro tinha alguns benefícios acumulados da sua aliança com essa máfia dos dons. Sua própria reputação como extremistas, além da trupe como sua protetora. Destruir esse relacionamento perfeito com os dons pode ter sido irrelevante para eles, porque o que importa, estava montando a sua viagem em direção ao continente escuro. Então a diferença pode muito bem estar em Kakin. Um relacionamento destruído com eles, aí sim é problemático para os anciões. E eu aposto que o Kuroro descobriu que Riz Norte era de Kakin em algum momento da busca pelos assassinos de Sarasa. Quando o Feitan foi introduzido, ele foi dito ser o torturador perfeito. Só que até agora a gente não viu ele torturar ninguém, né? Certamente vai aparecer uma cena do Feitan torturando o Riz Norte para tirar
mais informações dele. E se a trupe descobriu de onde Risnort era e para quem as crianças eram entregues, isso diz muito de por que eles estão no navio Baleia Negra agora. Não é apenas pelo Hisoka. Sim, eles querem matar o Hisoka, mas tem algo além disso. E faz muito sentido, meus amigos, quando temos os outros membros da trupe querendo matar o Hisoka rapidamente para que o Kuroro não faça nenhuma besteira, porque ele está insano ali em busca de novos poderes. Mas fazendo isso, matando o Hisoka, eles podem terminar o plano final, que é o que colocou eles dentro desse navio, que é quebrar a espinha dorsal dos males da cidade Meteoro, o Império Kakin e toda a sua máfia que o sustenta. O Kuroro, inclusive, agora está tentando roubar os 3 tesouros nacionais de Kakin, e sem esses tesouros não existe guerra de sucessão, o que vai fazer todo o Império ruir. Eu acredito que a trupe e os anciões têm conflitos de interesse em relação ao funcionamento interno da cidade Meteoro, e York New provavelmente foi apenas o começo do que as aranhas planejam fazer. De volta ao arco das formigas Quimera, inclusive, o Finks até criticou os anciões por conta das formigas que foram parar lá. E algum tempo depois, o Kuroro obteve a habilidade do Sol e da Lua de um dos anciões. O ancião morreu misteriosamente. O Sol e a Lua ganharam um impulso pós-morte, mas não sabemos como isso aconteceu, como esse ancião morreu e por que essa habilidade foi parar com o Kuroro. Então, roubar o tesouro nacional resultará não apenas na máfia de Kakin, mas também todo o seu exército, todos eles indo atrás da trupe. E parece uma missão suicida, mesmo sem Hisoka indo atrás das aranhas. Então, deve valer a pena para eles. Cortar os laços com a máfia para sempre parece um motivo bom o suficiente para a existência da trupe e sua viagem em direção ao continente escuro. Tem um acordo com os anciões, então a lei da retribuição não afeta Kakin. E por isso eles não temem a trupe como a máfia dos dons de York New. Mas a trupe não se importa com o que os anciões pensam nesse momento. Inclusive, os anciões da cidade Meteoro provavelmente estavam usando a trupe para cumprir as suas ordens. Há 2 dicas no mangá sugerindo isso. Primeiro, York New, hackers da máfia discutiram a lei da retribuição da cidade Meteoro e o seu relacionamento com a máfia. Eles nos disseram que os habitantes da cidade Meteoro têm laços mais grossos que a água, mas mais finos que o sangue. E que ele não sabe o que ensinam aos seus filhos lá, mas certamente não é só matemática. Então provavelmente tem algum tipo de culto. No flashback da cidade Meteoro, vimos enormes edifícios semelhantes a igrejas com símbolos do Sol e da Lua. Os anciões estavam bem vestidos, enquanto os outros habitantes usavam trapos e viviam em favelas. Então, certamente tem um culto ali dentro da cidade Meteoro. E outra coisa também que sugere isso, logo antes do flashback da Sarasa, o Nobunaga ele comparou a máfia Rayleigh da Morena a eles. Ele acredita que Lune, um dos membros da Rayleigh, foi sacrificado para controlar melhor o resto do grupo. E foi o que aconteceu justamente no flashback da Sarasa, quando ela foi morta e teve a formação da trupe. Por quê? Olha só a sacada. Os anciões no flashback, eles queriam utilizar o Kuroro para a cidade de alguma forma naquele ponto, porque o Kuroro já era um gênio. Só que o Kuroro, ele estava ocupado com outras coisas. Ele estava ali fazendo a dublagem dos Power Cleaners e se divertindo com seus amigos e alegrando todas as outras crianças. Só que tudo mudou quando um dos seus amigos acabou assassinado. Então eu não acho que esse comentário do Nobunaga antes desse flashback seja mera coincidência, comparando a morte de um companheiro e a mudança da Rayleigh com a morte da Sarasa e a mudança para a formação da trupe. E o objetivo inicial da trupe, proteger as crianças da cidade Meteoro para que não acabem como Serasa, acaba indo contra o que os anciões fazem. Eles trocam crianças por metais preciosos e armas, como o próprio Leório mencionou isso lá no arco de York New, e eles criam crianças para se tornarem homens-bombas. Esses 2 incidentes provavelmente foram conectados inclusive pelo ancião do Sol e a Lua, usando aí a sua habilidade de transformar pessoas em bomba. Porque lembram, né? A habilidade do Sol e a Lua que o Kuroro usa é 2 marcas e quando elas se tocam, elas explodem. Uma habilidade bem poderosa. Vemos o Kuroro usar isso daí na luta contra o Hisoka. E se não for evidência suficiente para essa teoria, há o arco atual, onde a trupe praticamente continua o que começou em York New. Uma máfia como antagonista. Eu acho que a máfia de Kakin não tem medo da retaliação porque eles têm laços mais estreitos com os anciões da cidade Meteoro. E você sabe o que o Kuroro disse sobre laços no início desse arco. Laços não devem ser desfeitos. Laços devem ser cortados. Isso explica
porque eles planejam roubar o tesouro nacional e colocar o país inteiro contra eles. E existe também a Dark Web, né? Quando a trupe foi formada, o Kuroro sugeriu criar ali um espaço reservado para que os criminosos usassem a localização da cidade Meteoro. Esta é a Deep Web do mundo de Hunter x Hunter. E essa Dark Web existe no presente, foi mencionada pela primeira vez em York New e antes do Kurapika decidir se juntar aos Zodíacos. No capítulo 343 podemos inclusive ver essa página como é que é. E o que é interessante é que Tseredonihi, quarto príncipe, postou um vídeo snuff lá há meio ano e a trupe está a bordo do navio baleia agora. Não é coincidência, tá bom? A organização The His North, a Mons Help, era um disfarce para tráfico, abuso e exploração de crianças. Eu acredito que a sua operação consistia principalmente em traficar crianças para o alistamento do exército de Kakin com sua doutrinação ocorrendo na Academia Real Militar. Temos uma cena de Furyokov, que é um dos guardas de Benjamin, quando questionado sobre sua família, ele diz que, família? Eu não tenho família. O príncipe Benjamin que é a minha família. E é por isso que eu suspeito que Furyokov, entre tantos outros que fazem parte dos soldados pessoais dos príncipes, foram crianças traficadas diretamente da cidade Meteoro. A máfia Kakin fez o seu acordo com os anciões. Essas crianças foram alimentadas pelo Império e pela máfia. Os membros da gangue Reli de Morena, tendo origens na cidade Meteoro, ao qual Nobunaga compara dizendo que eles são muito parecidos, também são bem adequados para a narrativa que o Togashi gosta. Por quê? À medida que a trupe entra em conflito com a máfia Reli, eles não podem perceber que estão devorando os seus companheiros que juraram proteger, já que a engrenagem da trupe, lembrem, é proteger a cidade Meteoro. Nobunaga diz que a máfia Reli de Morena age muito parecido com eles. Percebem a trama que Togashi está criando aqui? A ironia da trupe é lutar e matar aqueles que um dia foram as crianças que eles juraram proteger. É bem Hunter x Hunter, né? Mesmo assim, o legado da trupe é livrar a cidade Meteoro das máfias e talvez esse culto do sol e da lua dos anciões. E é legal que tudo isso tem a intenção de justapor tematicamente Kurapika, cuja postura é tão oposta à ideia de usar peões de sacrifício que até mesmo formar alianças o deixa cauteloso. Insano, né? Falei que era um spoiler. Eles estão atrás de destruir o Império Kakin porque certamente torturaram ali o His North e descobriram que era ele que fornecia tudo isso para o Império Kakin. Desde a máfia, que lembrem, a máfia é composta ali pelos irmãos bastardos do rei, então está conectado diretamente com eles, né? Não fazem parte da realeza porque são bastardos, mas eles são conectados diretamente, não à toa estão agora dentro do navio viajando para o continente escuro. A trupe quer derrubar tudo, o exército, a máfia, o império, e se o Kuroro pegar esses tesouros, pode ter certeza que não continua o legado da guerra de sucessão. E aí, o que você acha disso daí? Gostou da ideia? É spoiler, né? Se você gostou, deixa um like aí. Comenta pra mim se a trupe vai conseguir ou não derrubar o Império Kakin e também tirar os anciões com aquele culto que transforma crianças em bombas. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.